Ok, boa noite. Hoje é dia 7 de abril de 2021. Meu nome é Ricardo Machado. Esse é o segundo horário, segundo tempo aí da nossa aula síncrona de hoje, da semana 5. Hoje a gente já tratou de cálculo de motobombas e agora, depois desse intervalo de 15 minutos, vamos tratar aí da brigada de incêndio e aprender também quem é o bombeiro profissional civil. Então vamos lá. Lá para dar tempo de assistir o jornal Covid Now, que vai passar agora às 8h30. Mas antes disso, vamos ver as brigadas de incêndio. Tem um videozinho complementar, que é um desenho animado, que a gente faz aqui com os técnicos de segurança aqui do IFRN. É um campus fictício ali, o Campus Pipa, né? Então acontece de tudo nesse campus aí. Esse episódio aí é sobre um incêndio, sobre a brigada de incêndio, né? A exigência da lei é a norma 14.276, né? A IT, Instrução Técnica 17 do Corpo de Bombeiros, tá? E alguns equipamentos que a Brigada de Incêndio vai usar, normalmente ela usa os sistemas preventivos da empresa, mas ela pode ter também alguns equipamentos, como o capacete, os trajes aí, traje de aproximação, né, de combate ao fogo, em alguns casos mais sofisticados, aí, equipamento de respiratório, né, respirador autônomo, e botas à prova de fogo também, tá? Um dos profissionais aí que podem compor a brigada de incêndio é o bombeiro profissional civil, mas é importante a gente destacar aqui que o brigadista não é um profissional de prevenção de incêndio, tá? O brigadista é aquele profissional que vai estar fazendo a sua função, seja lá de açougueiro, de almoxarife, de médico, de enfermeiro, de operador de máquina, e no momento do incêndio ela vai fazer parte dessa equipe de resposta ao incêndio, de auxílio ao abandono, e em tempos de paz, né, enquanto não tem incêndio, a brigada ajuda também a fazer vistorias, né, alertar contra riscos de incêndio, treinar as pessoas, e quando existe um bombeiro civil, quando é obrigatório, a gente vai ver aqui a norma do bombeiro, coloca isso, né, quando for obrigatório eu ter o profissional, bombeiro civil, que é o bombeiro contratado pela própria empresa, normalmente esse bombeiro vai ser o chefe da brigada de incêndio, tá? Aí aqui é diferente, aqui é um cara que é contratado só para pensar em prevenção de incêndio. Aí é um curso de qualificação, mas é um curso curto de 210 horas, tá? Se exige normalmente o primeiro grau completo aí, para você ser o bombeiro profissional civil. Ele foi regulamentado, essa profissão, né, tem uma norma para dizer como é esse currículo desse curso aí do bombeiro civil, a NBR 14608, e foi definida essa profissão em 2009, né, a gente está aí já com 11 anos, né, dessa profissão, e definido pela lei 11.901. Assim que aprovaram essa lei, eu estava lá trabalhando como professor, eu era o professor âncora do curso técnico de segurança do trabalho lá do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, aqui do Rio Grande do Norte, né? E aí eu resolvi ofertar esse curso também, fiz o projeto do curso, na verdade copiei aí da norma, tá? Não inventei nenhum currículo não, peguei o currículo da norma, da ABNT, e fizemos esse curso, é um curso de 210 horas. Você dá o curso ali em 3 meses, ali, para os bombeiros ali, 3 ou 4 meses, e fazia o curso à noite, a gente tinha um campo de treinamento lá no SENAC Zona Norte, e fazíamos lá todas as práticas de fogo do bombeiro civil e também do técnico de segurança do trabalho. Tá? Ao longo aí de 9 anos lá, de cursos técnicos de segurança do trabalho, e 3 anos de bombeiro civil, a gente formou lá perto de 300 bombeiros civis. Então você já deve ter visto essa figura aí, esse profissional aí no shopping, né, no Midway, quando você tem um grande evento, o Carnatal, um circo, né, se contrata aí o bombeiro civil. Ele pode trabalhar como freelance para esses eventos temporários aí, né, cobrado por diária, ou ele pode ser funcionário da empresa, tá? E o papel dele envolve aqui
envolve a prevenção e também o resgate, né, pessoa, né. Para ser instrutor, né, professor de um curso de bombeiro civil, a norma 14.608 aí da BNT diz que você tem que ser um profissional habilitado, que é o que é? Um profissional com formação em higiene, segurança e medicina do trabalho, registrado nos conselhos regionais ou no Ministério do Trabalho, que inclui engenheiro de segurança do trabalho e técnico de segurança do trabalho. E também os militares das Forças Armadas, mas aí se exige que ele tenha o 2º grau completo e possua uma especialização de pelo menos 60 horas de incêndio e 40 horas na área de especialização de emergência médica, tá, para ser instrutor. Então a gente tem esses caras aí, esses profissionais nas Forças Armadas, aí, na Força Aérea, na Marinha principalmente, né? E se oferta esses cursos também. Tá? Às vezes eles fazem internamente lá esses cursos, né? E a IT-17 vai estar definindo isso, né? E também, né, diz que esse profissional habilitado, ele pode fazer também o treinamento de reciclagem, que é um treinamento anual, que a gente submete o bombeiro civil ao longo da sua carreira. Treinamento de atualização, né? Esse termo reciclagem aí não é muito adequado, seria mais um treinamento de atualização. E no anexo G dessa IT, a gente vai ter lá a necessidade, quantos bombeiros civis eu vou precisar para cada tipo de edificação, tá? Então, a um hotel somente acima lá de 10.000 metros quadrados, eu vou precisar de um bombeiro civil. E aí tem a tabela, em função do tipo de edificação, se eu vou precisar ou não de bombeiro civil. Como é fiscalizado isso? Na hora de dar o alvará, a vistoria do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros vai verificar se é necessário ou não, e aí pode exigir a contratação desse profissional, né? Também se motiva a contratar esse profissional porque tem um desconto no seguro contra incêndio muito bom, né? Isso dá até para pagar essas custas aí do profissional, do civil e outros gastos aí também com a manutenção do sistema, tá? Dentre as atribuições do bombeiro civil, a gente tem aqui os relatórios, né? Relatar formalmente as irregularidades, avaliar atividades de risco de trabalho, principalmente trabalho a quente, né, onde tem risco de incêndio, explosão, cumprir o plano de emergência da empresa. Normalmente aquela empresa que tem um bombeiro civil, esse bombeiro civil também é o supervisor de espaço confinado, ele também é o supervisor de trabalho em altura, tá? Porque são também atividades de risco, né? Ele vai identificar riscos de incêndio existentes, fazer inspeção periódica, né? Rotas de fuga em equipamentos, né? E também participa de exercícios simulados. Num ambiente ali como um shopping center, conversando ali com os bombeiros do Shopping Midway, me disseram que a principal ocorrência deles, assim, é primeiro socorro, sabe? Alguém se sente mal, alguém tem lá um ataque cardíaco, alguns pequenos acidentes, assim, um menino cair, trancar o dedo lá na escada rolante, já ocorreu lá um acidente com a porta aquelas portas de esteira, bater na cabeça de alguém lá, do funcionário. Então o bombeiro civil faz esse trabalho também de pequenos de atendimento, né, de urgência, e o shopping normalmente também tem um setor de saúde, como circula muitas pessoas lá. No caso do Midweiros, tem até uma ambulância para poder deslocar algum cliente que está com problema de saúde ali para o hospital. Tem técnico de enfermagem também, tá? E o brigadista é diferente, o brigadista não é um profissional de incêndio, de prevenção de incêndio, ele é aquele cara, é a cipa do fogo, né, aquele cara que está na sua função e também tem atribuições definidas aí pela NBR 14276. As atribuições da brigada, então, tem ações de prevenção, avaliação de risco, muito semelhante aqui, né, ao bombeiro civil. José Hugo está comentando ali que já viu no Midway um atendimento a uma senhora que virou o pé na escada, né, na escada convencional. Então, ocorrem esses pequenos acidentes aí, e o bombeiro civil está ali para dar apoio. Às vezes só para ajudar, tem uma cadeira de roda para uma senhora que chegou
no seu veículo, lá, precisa se deslocar no shopping, o bombeiro civil auxilia nisso aí também, em tempos de paz, né? Em tempos de guerra, ele é o chefe da brigada, normalmente, tá? Já vou falar mais aqui sobre essas brigadas de shopping center. Também a brigada elabora relatórios, orienta a população, participa de exercícios, né? Durante a emergência, né, por exemplo, ali o incêndio, identifica a situação, se é um alarme falso, se for verdadeiro, soar o alarme, acompanhar o abandono, chamar o corpo de bombeiros, cortar a energia, prestar primeiros socorros, controlar pânico, abandono, dar combate a princípio de incêndio, né? E receber o bombeiro militar, o bombeiro externo. Não pensem que os bombeiros sabem de cor todas as plantas de todos os prédios aí da nossa cidade, não. Tem que ter alguém da empresa lá para receber o bombeiro, indicar o caminhão para chegar naquele setor do incêndio, né? Então, isso aí é algum membro da brigada de incêndio que vai fazer. E, claro, lá na IT-01 eu vou classificar o meu risco para saber se ele é baixo, médio ou elevado. Em função desse risco baixo, médio ou elevado, eu vou dimensionar a minha brigada e vou dimensionar a carga horária do treinamento de incêndio. Tá? Então, ela é por ocupação, né? A brigada, ela tem um coordenador geral, normalmente é o chefe de manutenção, e ela tem que ter um chefe de brigada para cada edificação. No caso aqui do IF, a gente tem uma brigada para cada campus. E lá eu tenho um coordenador de brigada no campus, que normalmente também é o profissional de manutenção do campus, né? E a coordenação geral das brigadas é na reitoria, ali, o engenheiro de segurança, lá o Augusto, coordena isso, se reúne normalmente com eles, né, com cada brigada de cada campus, agenda os treinamentos, né, tem o tal do circuito do fogo, né, que eu fazia esse trabalho também, antes de virar professor, era engenheiro de segurança da reitoria, visitava os campos, fazia treinamento de incêndio e fazer simulados de abandono. Os candidatos a brigadista de incêndio, né, eles têm que, primeiro, permanecer na edificação, não posso botar aqui um vendedor externo para ser brigadista, né, porque ele não vai estar na edificação na hora do incêndio. Né. Tem que ter uma boa condição física, não quer dizer que tem que ser atleta, e nem que tem que ser homem, tá? Só tem que ter uma condição de deslocamento, que ele consiga carregar um extintor de incêndio, movimentar uma mangueira de incêndio, prestar os primeiros socorros para uma pessoa, né? Então ter uma boa condição física. Ter um bom conhecimento das instalações, não só do seu setor, mas conhecer todo o prédio. E ter responsabilidade legal, ser maior de idade. Além disso, tem que saber ler, né? Para poder entender as instruções, o plano de emergência, né? Então se escolhe aqui. Normalmente se escolhe para brigadista as pessoas da manutenção, do serviço de saúde, alguém que está ligado ao setor operacional, no caso do IF, que sempre tem alguém dos laboratórios, sempre tem alguém do setor de saúde e manutenção, alguém do administrativo também, para a gente também ter essa brigada distribuída no prédio, né? As cargas horárias de treinamento variam de 4 até 24 horas, tá? 4 horas, 8 horas ou 24 horas, para o treinamento básico, intermediário ou avançado, para o risco baixo, médio ou elevado, né? E os conteúdos tem aqui na norma também, no anexo da norma, todos os conteúdos que eu vou ter que ter. Então, para o curso básico lá, a gente vai aprender a teoria do fogo e o uso de extintores e um pouquinho de primeiros socorros. No intermediário já uma carga horária maior, né? Então, eu vou ter essas coisas de maneira mais aprofundada, né? E o profissional habilitado para a formação do brigadista, ele também tem que ter formação em saúde e segurança do trabalho, no caso aí o técnico de segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho. O médico e o enfermeiro têm formação em segurança e medicina do trabalho, mas eles não entendem dessa parte física, né? Então eles podem participar na parte do treinamento de primeiros socorros, mas não pode dar o treinamento sozinho, o treinamento de brigadistas sozinhos, né? E no caso do militar, ele tem que ter o ensino médio completo e ter também cursos, né, na área de incêndio. O militar, quando quer ser instrutor, né?
A norma diz que o Corpo de Bombeiros ele tem que tem que testar essa brigada, então ele chega na empresa para constatar se ela tem brigada ou não, e caso tendo, se não tiver, ele pode não dar o alvará de vistoria, né, e exigir uma brigada, e assim que a empresa apresentar essa brigada, ele vai fazer essa provinha aqui, tem um anexo com questões ali, que é basicamente isso que a gente aprendeu nessa disciplina aqui, mais simples ainda do que a gente aprendeu aqui nessa disciplina, e o brigadista tem que acertar pelo menos a metade dessas questões aí, são 6 questões a provinha, para ser aceito como brigadista, quer dizer que fez o treinamento e aprendeu alguma coisa de combate, prevenção de incêndio e também de primeiros socorros, né? E como é que eu equaciono a brigada de incêndio? A gente vai na tabela também da norma, e aqui tem uma coisinha chata, assim, ela devia ser como a CIPA, né, assim, é pela população ali, o risco, né, mas aqui eles fizeram uma continha chata, assim, tem até 10 funcionários, você vai ver quantos brigadistas eu preciso, e depois se faz uma conta por excedente a 10 funcionários. E esse excedente é função do risco, se é baixo, médio ou elevado, né? Então, se o risco é elevado, eu vou botar mais um brigadista para cada 20 pessoas, além dessas 10 que usou para o primeiro número ali, né? Se o risco é médio, eu vou botar um brigadista para cada 15, se o risco é alto, mais um brigadista para cada 10 pessoas excedentes a 10. Então aqui está maior, dá para a gente enxergar melhor. Você vai ter aí, por exemplo, para o risco em hospitais veterinários, né? Para um risco baixo, eu vou ter um brigadista, aliás, 2 brigadistas até 10 pessoas, e mais o excedente a 10, eu vou usar aquela nota 5 lá. Então, seria assim, se tivesse um hospital veterinário de 40 pessoas, ó, ele é risco baixo, então eu pego o número da tabela para até 10 pessoas, que são 40, né, e depois eu vou pegar a população menos 10, que essas 10 que eu já usei para o primeiro valor, dividido por 20, 15 ou 10. Se for risco leve, eu divido por 20, se for risco médio, divido por 15, se for risco elevado, divido por 10. Então a conta é essa, vou lá na tabela, eu sei que são 2 pessoas, e depois 40 menos 10 pessoas ali, que eu já usei para dimensionar essas 2 pessoas aqui, dividido por 20, que é risco médio. Então daria 3,5 membros, né? E como eu não posso ter meia pessoa, a gente arredonda sempre para cima. É mais ou menos 10% da população, tá? Então tem 40 pessoas ali, vai dar 10%. Varia um pouco pelo risco, pelo tipo de edificação, mas normalmente é 10% da população faz parte da brigada. Aqui no IF a gente criou um estatuto interno, dimensionou, né, brigadas por aí por essa norma, mas além disso a gente pede que tenha uma pessoa representante do setor de manutenção, outra do setor de saúde, como eu já falei, né, outra do setor da COLAB, da coordenação de laboratórios, e normalmente a gente tem ali 10 membros em cada campus aí para a brigada. Tá? Lembrando que a nossa população fixa é maior no campus do IF do que nesse exemplo aí, né? Tá? Então, aqui tem uns exercícios assim, para vocês fazerem lá na atividade, dimensionar a brigada de incêndio. Né? Ó, para uma indústria aí, 3 com 1.000 funcionários, você pode dimensionar. Hoje, gente, não vou explorar mais nada, nenhum conteúdo, não. A gente vai ver na sexta-feira a questão do plano de emergência, que essa brigada, esse bombeiro civil, vai ter que seguir esse plano para na hora do sinistro ali saber o que fazer, né? E assim como a CIPA tem um plano de trabalho para evitar acidentes e doenças do trabalho, a brigada tem um plano de emergência para dar o combate, né, ao incêndio, tá? Então, o que fazer, quem chamar, onde é o ponto de encontro, por onde abandonar, né? É o plano de emergência que a gente vai ver na próxima aula, tá? Essas contas de bomba, de incêndio, não se assuste não, tá? Observar aqui a aula e jogar naquela planilha, tá? E às vezes a gente acha ruim porque alguma coisa é difícil, né? Mas o que valoriza a nossa profissão justamente são essas coisas que qualquer cidadão não consegue fazer, né? Aliás, esse é o meu conceito de profissão. Profissão é aquilo que qualquer um não faz, né?
Então, aqui, para a CETEC Segurança, a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa desse universo dos riscos ocupacionais, entre eles o incêndio, né? Que é um risco de acidente, né? E ser realmente um promotor de saúde, né? Você não é um pastoreador de EPI, você não é um apagador de fogo, você é um promotor de saúde. Então, para promover saúde, eu tenho que identificar riscos e projetar, participar do projeto de soluções e dentre essas soluções, né, além da infraestrutura, a gente tem também as capacitações, né, os treinamentos, né, nesse caso aqui, da brigada de incêndio, do prevencionista de incêndio, né, e tantos outros que vocês já viram aí nas outras disciplinas, né, para trabalho em altura, para trabalho com eletricidade, para trabalho em espaço confinado, né, operador de máquinas ali da NR12. Uma das coisas importantes em segurança do trabalho é a capacitação para o trabalho com segurança, né? E a segurança ajuda muito nisso. Ok, gente, acho que hoje a gente pode encerrar mais cedo. Vocês estão com alguma dúvida? Querem conversar mais alguma coisa? Reta final, tá? Essa semana, sexta-feira, já vão quase esgotar o conteúdo. Na próxima quarta-feira a gente vai aprender sobre o trâmite dos projetos de incêndio lá no Bombeiro. Vou mostrar umas telas aí do AutoCAD também para vocês, como é o desenho técnico no computador, nesse aplicativo aí, o AutoCAD da Autodesk, né? E não deixem acumular as atividades, vamos fazendo aí, a gente só vai ter mesmo até a semana 5 ali de atividade, já postei, tá, dessa semana. Ok? Muito obrigado aí a presença, e tchau, tchau, vou cortar a gravação aqui. Valeu, boa noite. Valeu.